Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Caótica e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que foi voltado há muito tempo atrás, acho que em novembro do ano passado, que foi voltado lá no Amino, né? Pra quem não me segue ainda no Amino, se você tá vendo esse vídeo aqui no aplicativo do Amino, pode me seguir, se quiser. E esse tema foi como descobrir o seu animal de poder. Bem, o que é o animal de poder? Ele é um animal só? Eles são vários animais? Ele pode mudar conforme o tempo? São perguntas que muita gente tem e que eu tenho o meu ponto de vista, que pode discordar, ser diferente com alguns pontos de vista que tem por aí e concordar com alguns outros. Eu acredito que a gente tem apenas um animal de poder. Porém, eu também acredito que esse único animal de poder, ele pode variar conforme o tempo vai passando, porque eu acredito que nós não somos seres fixos e que a gente está em constante mudança, em constante evolução. E que por conta disso a gente pode sim ter essa conexão diferente com diferentes animais. Sendo que eu não acho que seja tão comum o animal poder ele trocar assim constantemente. Eu acho que só se a pessoa realmente passar por uma mudança muito brusca, assim, muito acentuada, aí sim o animal de poder muda. Se não for o caso, permanece ali o mesmo. Como é que eu fiz para descobrir meu animal de poder? Para fazer esse vídeo aqui, eu pensei em fazer uma meditação para ajudar vocês a descobrirem o animal de poder de vocês. Porém, eu vou ser bem sincera que eu tô com um pouco de preguiça e não estou sentindo muito assim a sintonia para fazer uma meditação guiada. Eu tô mais acostumada a fazer em mim mesma meditações guiadas do que a ensinar pessoas a fazerem. Então, decidi que seria melhor apenas eu relatar como foi a minha experiência e dar dicas para vocês de lugares que vocês podem buscar para conseguir também ter essa mesma experiência. Bem, a minha primeira experiência para descobrir animal de poder foi uma experiência que eu não indico assim para todo mundo, principalmente se você for menor de idade, porque teve uso aí de alguns entorpecentes que não são indicados para menores. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com essa busca. Eu tive contato aí com essa planta, né, que provavelmente vocês sabem qual é. Também, se não souber, vai ficar sem saber, porque eu não vou dizer, porque eu acho que não pode falar aqui no YouTube. Enfim, e o amino também é para menores, então não vou falar o nome, mas deduzam aí, né, com a inteligência de vocês. Podemos falar que foi a verdinha do Ludmilla. Pronto, acho que é um bom sinônimo para esta planta. Então, eu tava com um amigo meu e ele falou: Ah, Rai, é assim e tal. E aí você usa essa plantinha aqui, e aí a gente vai relaxando, e eu vou falar algumas coisas pra você, e você vai imaginando na sua mente, e aí você vai ver um animal. Aí eu disse, tá bom. Só que aí esse meu amigo, ele já tinha me falado, né? Ele tinha me falado da experiência dele com a que tinha sido. Ele falou que no dele, que o animal que apareceu foi um urso. E aí eu já fui fazer a experiência, né? Fazer a meditação, já com essa informação na minha cabeça. O que acarretou de que no final da minha meditação, que não foi bem uma meditação, mas do meu relaxamento ali momentâneo, apareceu um urso também. Aí eu falei, eu vi um urso. Mas aí eu não fiquei muito feliz porque eu pensei, eu acho que foi induzido porque ele viu, então eu fiquei com essa informação e acabou que eu vi um urso. Ok, aí deixei pra lá. Passou alguns anos e eu, quando foi ano passado, pensei, vou ver como é que... Eita, vou ver como é que é essa do Anel do Poder de novo. Vou ver como é que faz. E aí comecei a ver no YouTube, lá, pesquisei. Gente, qualquer coisa na vida de vocês, se vocês quiserem aprender, YouTube tá aí, né? Google. E aí comecei a fazer várias meditações, várias, até que eu encontrei uma que eu gostei muito e que eu vou indicar essa pra vocês. No final do vídeo eu falo o nome, tá? Pra vocês ficarem aí até o final. E aí eu encontrei essa meditação e comecei a fazer ela repetidamente, toda noite. Porque lá na própria instrução, né, é um homem, essa meditação é um homem que ele faz. Na própria instrução que ele dá, ele fala assim,
Pode ser que você não consiga acessar seu animal de poder logo de primeira. Então não desista, continue fazendo até você conseguir esse contato. Aí eu, beleza, vou continuar aí até eu conseguir. Aí o primeiro dia eu fiz, passei as coisas de uma semana, acho que os 3 primeiros dias o animal que vinha era o urso. O que eu até cheguei a pensar assim, gente, será que é mesmo urso? Mas eu não me sinto tão ligada com o urso, né? E aí eu continuei fazendo, porque eu achava que não era o urso. Eu disse, não é urso, isso aí é coisa que eu botei, eu tô auto-induzindo a minha mente e não é urso. E toda a meditação que eu tava fazendo, eu sempre fazia antes de dormir, e eu indico que você faça antes de dormir, se quiser. Na meditação que eu fiz, que é essa meditação que eu vou indicar pra vocês, de onde eu fiz, o rapaz ele fala, não faça antes de dormir, porque a intenção não é dormir, a intenção é você entrar em contato com o animal de poder, não é dormir. Mas, como eu tenho meus próprios métodos e como eu sigo a minha própria intuição, eu fazia antes de dormir, sim, porque eu acredito que o estágio logo antes do sono, aquele estágio entre o momento que você está um pouco acordado, você está um pouco dormindo e ali está meio lá, meio cá, eu acredito que é um catalisador para que você consiga trazer à tona coisas do seu subconsciente para a consciência e também para introduzir coisas que você está ali consumindo de fora para dentro e ter essa dialética, né? Essa troca, essa conversa. Então eu fazia antes de dormir e também porque me ajudava a dormir e eu tenho alguns probleminhas com o meu sono. E aí eu sempre conseguia dormir. E quando eu não conseguia ter acesso ao animal do poder, eu conseguia sonhar com algumas coisas correlatas, algumas coisas que me davam ali sinais do que é que poderia ser, alguma questão que eu precisava estar vendo, trabalhar, tal. Beleza, então eu fazia antes de dormir, muitas vezes eu dormia no processo e muitas vezes a meditação acabava, eu estava acordada ainda e depois eu dormia e sonhava com alguma coisa. Beleza, até que se passou, acho que coisa de uma semana, ou foram 2, ai gente, eu sinceramente não me lembro porque foi ano passado. E aí se passou algum tempo, vamos botar aí um mês, sei lá, acho que não passou de um mês não, acho que foi antes de um mês. Eu tive contato com o meu verdadeiro animal de poder. E por que eu digo que é o verdadeiro, que eu tenho certeza que foi o animal de poder? Porque eu tava justamente nesse estado, meio acordado, meio dormindo, meio acordada e meio dormindo. E porque foi uma coisa que eu não induzi nada. Porque sempre nessa meditação eu tô aqui, ele tá falando, faça isso, faça aquilo, imagine isso, imagine aquilo, veja isso, veja aquilo. E aí eu tô fazendo o processo aqui na minha mente. Mas dessa vez eu comecei desse jeito e depois eu fui para esse estado mais ou menos adormecida. E quando eu vi, eu estava realmente tendo aquela experiência que ele estava relatando, mas sem que eu tivesse imaginando na minha cabeça. Não como se eu estivesse vendo cenas, mas sim como se eu estivesse vendo em terceira pessoa, realmente que eu estava ali naquele ambiente que ele estava falando, e eu realmente estava ali introduzida naquela mata, naquela floresta que ele falava, né? E do nada, quando ele falava assim, agora você tá ouvindo tais passos, você tá ouvindo um barulho que é o seu animal do poder, ele tá vindo, você tá ouvindo, você tá se conectando, lá, lá, lá. E eu tava sentindo tudo isso, toda essa conexão, toda essa ligação. E quando o animal do poder ele veio, ele apareceu de uma forma muito original, foi uma forma que eu não induzi a minha mente, que eu não, assim, previamente imaginei, e foi um animal que eu não pensei, assim, eu nunca imaginei que realmente aquele animal viria e do jeito que veio e com os detalhes que veio. Então, aí quando eu vi o meu animal de poder e eu visualizei ali, eu senti uma conexão muito grande, muito forte, e eu vi que muita coisa fazia sentido com a minha vida e com questões que eu tenho na minha vida, tanto o lado espiritual como o lado real, o lado cotidiano, prático, material. E tudo meio que fez sentido. E aí, o que é que eu fiz? Uma dica também que eu indico pra vocês. Descobrir qual é o seu animal de poder, teve certeza, é ele. Descobriu? Massa. Vai procurar sobre ele, vai procurar não só na espiritualidade. Ah, você pode ver. O que é que significa o urso, o animal de poder, urso? O que é que significa? Vai ter lá um bocado, né? Um bocado de coisa falando sobre o urso, sobre o leão, sobre até dragão, se você procurar vai ter. Mas tem umas coisas, tem animais que são tão específicos. Eu sinceramente não procurei o meu desse jeito de o que significa tal animal como animal de poder. Eu não procurei o meu, porque eu acho que não tem muito sentido
para mim. Eu prefiro eu mesma descobrir o qual é que o significado que ele tem na minha vida, como. Tanto pela ideia que eu já tenho do que é aquele animal, do que é que ele representa, do que é que tem por trás daquele animal, e tanto também o como foi a minha experiência na visualização, na experiência que eu tive para descobrir esse animal, como é que ele se apresentou para mim, e também o que é que eu fiz. Fui ver em revistas científicas matérias relacionadas àquele animal. Então, por exemplo, eu fui na National Geographic e coloquei lá o nome do meu animal, tal animal. E apareceu lá uma lista de artigos falando sobre aquele animal. E aí, é animal que tem tal característica, a outra é tal comportamento desse animal, como se reproduzem, espécies, diferentes tipos, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui lendo e descobri assim um mundo por trás de um animal que à primeira vista para mim não era tão... eu achava que era um pouco conhecido demais, assim, não tinha muito... meio superficial. Mas quando eu comecei a ver a quantidade de variedade, de espécies, de tipos de reprodução, de tanta coisa diferente, até de meios de locomoção diferentes, eu disse, gente, muito mais embaixo esse buraco aí, muita coisa para aprender e realmente muito ensinamento que eu posso aprender com esse animal e aplicar na minha vida. E aí eu comecei a ler sobre o meu animal de poder. Eu não vou falar aqui porque eu acho que não vai acrescentar em nada pra vocês. E eu acho também que é uma coisa muito íntima, então não vejo muito sentido em dizer qual é o meu. O que você precisa saber qual é o seu. Então, é uma dica que eu dou, tá? Vai lá na National Geographic ou em alguma outra revista que vocês gostem, coloca lá o nome do animal de poder e você vai ver lá um monte de artigo, um monte de matéria, beleza? Então, a meditação que eu fiz, que eu indico pra vocês, é uma meditação que ela está disponível em um podcast. Eu não sei se tem no YouTube, eu não sei se tem em algum site. Provavelmente. Mas é um podcast que ele se chama Magicando. Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui na edição o nome. Magicando. E se eu encontrar o link do Spotify, porque eu escutava no meu celular, e o meu celular, como ele é iPhone, eu escutava no aplicativo Podcasts. Então está disponível no Podcasts, mas muito provavelmente também está disponível para o Spotify, muito provavelmente. E aí, todo dia antes de dormir, eu ia lá no Magicando, o podcast do Magicando, colocava lá, pesquisar Animal de Poder, ou então eu colocava na busca mesmo, assim, do podcast, eu colocava assim, Animal de Poder, e aparecia um bocado, quando eu via lá do Magicando, eu clicava e ouvia. E depois eu baixei o podcast, porque aí eu conseguia acessar mais facilmente a esse episódio específico. Esse podcast do Magicando, ele é muito legal para quem gosta desse meio que a gente gosta, né, aqui de bruxaria, de espiritualidade, tem alguns episódios falando sobre daimons também, várias coisas. É um podcast relacionado, como o nome fala, né, ao meio magístico. Então, fica aí também a dica de podcast para que você também conheça e goste e faz isso, tá? Vai nessa meditação guiada que tem lá disponível no podcast do Magicando e você faz até o seu animal de poder aparecer, até você ter certeza. E quando, olha, muitas vezes quando eu tava fazendo, aparecia urso, aparecia não sei o quê, e eu ficava, ainda não é isso, ainda não é ele, ainda não veio, ainda não é esse animal. Porque eu não sentia conexão e porque eu sabia que eu tava na minha cabeça induzindo com que esse animal meio que aparecesse ali pra mim por algum motivo que era importante que aparecesse, que eu refletisse sobre aquilo, qual a ligação que eu tinha com aquele animal, mas que não era o meu real animal de poder, porque quando o animal de poder de vocês aparecer, ele realmente vai ser uma coisa que você não vai ter dúvida, você vai ter certeza, esse aí é o meu animal de poder, porque o jeito que aparece, o jeito que se apresenta, o que você sente no momento é uma coisa muito forte, não é uma coisa assim que você, eu imaginei que foi um leão e aí vem um leão, eu imaginei que foi um lagarto e aí é não, é uma coisa que vem, é muito forte. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você assistiu até aqui, deixa o like, que ajuda muito o meu canal, ajuda aqui a eu também continuar fazendo vídeos, me incentiva.
Eu vejo que vocês estão interagindo. Comenta aqui, sempre que comenta, eu sempre falo isso. Quando comenta, eu fico muito feliz, porque eu vejo, né, que são pessoas interagindo e a gente tá aqui através do YouTube, através do Amino, se conectando, eu com você e vocês comigo, quando vocês comentam e curtem e se subscrevem toda vez que aparece notificação. Fulaninho se subscreveu no seu canal, mais um inscrito, eu fico muito feliz, eu fico... É sério, eu faço isso, eu pulo às vezes, eu danço, eu bato palmas, porque eu fico muito feliz, realmente, que eu vejo que tem pessoas que estão gostando do meu conteúdo. Ah, e eu tenho um hate, eu não sei quem é, mas tem alguém que foi em quase todos os meus vídeos aqui do canal e deu dislike. Eu achei muito engraçado, porque eu tava pensando, gente, será que eu vou ter um hate algum dia? Tem um hate. Olá, hate. Se você está assistindo o meu canal e vai dar dislike, pode dar dislike aí. Nada não, viu? Engaja do mesmo jeito. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se inscrevam, ativem aí o sininho de notificação, deem like, comentem, compartilhem com pessoas que você acham que podem gostar desse conteúdo. E se tá me vendo no Amino, me segue, tá bom? E pode falar comigo, tá? Tanto aqui nos comentários, também lá no meu privado do Amino. Puxa a conversa que a gente conversa. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.